Olá! O Estado de Minas Gerais é pioneiro em diversos programas de regionalização do acesso à saúde, permitindo um contato mais próximo com a população e com as demandas locais. Mas como o Estado organiza essa rede de saúde? Para falar sobre esse assunto, nós recebemos Raquel Carvalho, que é procuradora do Estado, e Francisco Antônio Tavares Júnior, que é presidente da Fundação Ezequiel Dias. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada a você. Em primeiro lugar, qual é o papel do Estado na promoção, na garantia de saúde da população? Bom, nós temos que lembrar que a construção do Sistema Único de Saúde prevê a participação dos três entes, do governo federal, do estado e dos municípios. A assistência é prestada principalmente pelos municípios e o Estado tem um papel mais regulador, né? Nós temos hoje como missão da Secretaria de Estado de Saúde formular, fomentar e regular as políticas de saúde. Então, fazendo uma analogia, o Estado ele fica mais na retaguarda, tentando construir a forma para que esse sistema funcione adequadamente. E como é organizado esse sistema de saúde? Bom, dentro desse desafio de organização que está colocado para o Estado, né, e falando especificamente do caso de Minas Gerais, onde nós temos 853 municípios, 80% deles com menos de 20 mil habitantes, nós temos um desafio que é assegurar que todos os municípios, independente do seu porte populacional, prestem a chamada atenção básica, que é aquela atenção mais simples do ponto de vista tecnológico, mas certamente a mais complexa, já que eles têm que lidar com o cidadão em todos os aspectos, né, de sua saúde. De forma complementar, nós temos os serviços de atenção secundária e terciária, que precisam estar organizados e ser disponibilizados dentro das chamadas regiões de saúde. E o Estado, com esse papel dele de estar, obviamente, mais próximo do que a União, né, que tem que formular, digamos, as macropolíticas, né, e, no entanto, ele não é um prestador em si, pelo menos a priori, né, ele pode, conforme a Constituição, cumprir alguns serviços em natureza complementar, mas, a priori, a prestação é dos municípios. Então, o Estado tem esse papel de começar a articular essas diversas portas de entrada que existem do sistema para o cidadão, que são os municípios, e os serviços de maior complexidade tecnológica, de maneira que os cidadãos, à medida que vão necessitando de serviços de maior complexidade, possam recorrer e acessar esses serviços. Qual que é o modelo de regulação desse serviço? Bom, muito bem. Então, a gente está falando agora de um componente-chave para o funcionamento desse sistema. Nós, enquanto cidadãos, acessamos o sistema prioritariamente pela atenção primária. Exceção feita, nós vamos falar um pouco mais sobre isso depois, as questões de urgência e emergência, que aí não dá para esperar que o cidadão chegue sempre através de uma unidade básica ou de uma equipe de saúde da família. Uma vez que o cidadão acessou esse serviço e começou a identificar uma necessidade de um serviço de maior complexidade tecnológica, digamos, um exame mais detalhado, talvez no caso de uma mulher, uma mamografia, né, no caso de uma tomografia, um exame mais complexo, é necessário que o sistema comece a se organizar de maneira a calibrar essa demanda com a oferta existente dentro do sistema, proporcionando assim acesso para o cidadão. Nós temos hoje, então, um componente que é o componente regulatório dentro do sistema, que no caso das urgências e emergências tem sido assegurado no Estado de Minas Gerais através das centrais de regulação. Então, quando o cidadão chega e necessita de uma internação de urgência, de um exame com maior urgência, ele vai fazer isso mediante um acesso que é garantido pela central de regulação. No caso dos chamados procedimentos eletivos, nós temos uma dinâmica um pouco diferenciada, que é proporcionada nessa relação de município a município. Tá. E como é que é o modelo assistencial adotado hoje? Bom, esse é um ponto-chave que a gente vem tentando trabalhar dentro do Estado, principalmente desde 2005, talvez final de 2004. O que acontece durante muito tempo, desde o início da construção do sistema estadual do sistema de saúde, né, do Sistema Único de Saúde, nós tivemos alguns processos onde, primeiro, né, quando vem a Constituição e propõe um sistema que é universal, integral, nós temos que lembrar que, historicamente, o que existia era um sistema que era direcionado para aqueles que contribuíam com a Previdência e, paralelamente, um sistema caritativo, né, onde as pessoas se valiam das chamadas Santas Casas, né? Então, de repente, da noite para o dia, o sistema precisa se organizar
para dar conta desse todo. E aí a gente começa um processo ali ao longo da década de 90, onde existe, em função das chamadas normas operacionais básicas, um processo exacerbado de municipalização, né? Então o cidadão está ali na porta do município, a Constituição, as normas falam que principalmente o município tem esse dever da prestação de serviços, os municípios começam a tentar se estruturar para dar conta desse papel. Isso gera um efeito muito complicado, né? Vamos citar um caso típico aqui. Em Minas Gerais, já falamos um estado de 853 municípios, nós chegamos a ter, em um dado momento, mais de 600 hospitais. Levando em conta, né, que a escala ela é importante para a qualidade no serviço de saúde, nós estamos falando de muitos hospitais de pequeno porte, que, portanto, não têm a qualidade necessária para o atendimento. Esse é um desafio. Voltando também ao aspecto geográfico já colocado, que nós temos diversos municípios, no caso 80% em Minas Gerais, com menos de 20 mil habitantes, nós estamos falando de municípios que têm esse desafio de atender os seus cidadãos, mas que sabem que cumprir esse desafio não se encerra dentro da sua região. Quer dizer, ele vai ter que construir esse processo contando com algum município próximo de maior porte. E aí, quando isso ocorre na década de 90, com todo esse foco da municipalização, salvo engano, o Celso Daniel cunhou uma expressão que é a chamada municipalização autárquica, né? Depois, em 2004, 2003, a gente começa a repensar um pouco isso e com o pacto em 2006 isso fica fortalecido, de falar, gente, não, peraí, não é ter todo o serviço em todo município e deixar cada município como se fosse uma ilha. Como que a gente constrói essa rede? E aí chegamos na questão do modelo assistencial. Hoje, e aí chega na regionalização. Isso, a proposta é nós termos regiões organizadas, onde a tal integralidade que está proposta vai ser atendida não no município, mas pode ser cumprida talvez numa região, né? E para que isso funcione, não basta também deixar o sistema se organizar por si só. Sozinho. Né? É necessário toda uma construção, e quando a gente fala em redes, é uma teoria que existe não especificamente para a área de saúde, mas transposta para a área de saúde, com as chamadas redes de atenção à saúde, o que está proposto, e começou a ser proposto em Minas Gerais, e foi copiado como modelo para o país no final de 2010, através da portaria 4279, é que a gente consiga assegurar que o cidadão entre pela atenção primária, que a atenção primária cumpra, entre os seus diversos princípios, um papel mais proativo, tentando identificar esse cidadão antes que a situação dele é mais crítica, e a partir dessa entrada do cidadão, eu preciso ter uma comunicação fluida entre os pontos dessa rede, que são não só a atenção primária, mas os hospitais, os centros de maior complexidade, para que o cidadão esteja no tempo certo, no local certo, recebendo o atendimento certo, né? Trocando isso para a nossa prática. Um cidadão que não tem um problema mais grave de saúde, que vai direto a um hospital, tentar resolver o seu problema de saúde, está gerando desperdício para o sistema e provavelmente vai impossibilitar que outro cidadão que necessite daquele equipamento de saúde tenha acesso, né? Por outro lado, se o sistema não estiver bem organizado, um cidadão que tem uma situação de urgência e talvez precisa recorrer a uma UTI, precisa fazer alguma intervenção cirúrgica mais ágil, uma vez que o sistema está sobrecarregado e desorganizado, esse cidadão, infelizmente, não vai ter acesso no tempo certo. E aí, para organizar isso, foram criadas as macro-regiões e as micro-regiões de saúde. O que são elas? Isso. Bom, eu já contei um pouquinho da história, vamos retomar um pouquinho a história. As normas operacionais básicas são da década de 90. Quando chega no início dos anos 2000, nós temos a NOAS, né, que é uma norma operacional de assistência à saúde, que leva em conta esse processo de municipalização exacerbado que havia acontecido e propõe uma reestruturação através de um instrumento de planejamento, que é o chamado Plano Diretor de Regionalização, ou PDR. De novo, vale a pena destacar, né, o Estado de Minas foi pioneiro em relação ao PDR também, tanto é que alguns estados demoraram toda a primeira década, né, dos anos 2000 para poder construir esse seu processo de regionalização. Minas Gerais, em 2001, já tinha um primeiro desenho do seu plano diretor de regionalização. E nesse desenho, propôs-se uma organização onde se buscava alinhar o nível de complexidade da assistência com o nível de regionalização.
Então a gente fala, é claro que isso é uma expectativa, né? Eu costumo insistir muito que o plano diretor, ele tem um P de planejamento, então muitas vezes é uma projeção do ideal e a gente precisa sempre trabalhar. Os investimentos do Estado devem ser direcionados para fortalecer aquele desenho que está posto. Mas basicamente o que a gente tem é atenção primária, municípios. Atenção secundária, as chamadas micro-regiões, que depois do decreto 7.508, passaram a ser chamadas aqui em Minas Gerais de regiões de saúde, são 77. E a atenção terciária, de maior complexidade tecnológica, as antigas macro-regiões, hoje chamadas também de regiões ampliadas de saúde, que no caso do nosso estado são 13 regiões. Agora, Francisco, falando sobre os medicamentos, como são definidas aquelas relações, tem a relação nacional, a relação estadual dos medicamentos que são distribuídos? Esse é outro processo que foi afetado pelo decreto 7.508, que é um decreto mais recente. Historicamente, sempre existiram as relações de medicamentos, a RENAME, que é a Relação Nacional de Medicamentos, e as relações semelhantes do Estado e dos municípios, que tinham um grande nível de autonomia para definirem essas relações. Acontece que o Sistema Único de Saúde, ele também é pressionado por um forte processo de incorporação tecnológica, que a gente jamais deve se esquecer, né? Natural, importante para o cidadão, porque com isso a gente tem avanços que são proporcionados, inclusive para que a saúde desse cidadão seja melhor assistida, mas temos que lembrar que existem por trás desse processo de incorporação tecnológica os interesses comerciais, os grandes players, né, do mercado farmacêutico, isso no caso de medicamentos, né, enfim, das empresas de maneira geral. Então, precisa ter um equilíbrio nesse processo de incorporação tecnológica. E esse tem sido um aprendizado dentro do Sistema Único de Saúde ao longo dos últimos anos. De tal modo que o Ministério definiu, a partir dessa proposta, né, o governo federal, do decreto 7.508, que todo o processo de incorporação tecnológica tenha que passar por uma comissão, que é a CONITEC, que tem esse papel de avaliar as propostas de novas incorporações de medicamentos e procedimentos também, e com base no que é feita essa análise? Com base na economia da saúde, em estudos de custo-efetividade, né, de tal modo que a gente possa identificar se uma determinada tecnologia que está proposta agora é realmente mais benéfica do que uma tecnologia proposta e utilizada anteriormente, se isso vai gerar valor para o cidadão e o custo também do valor gerado. Né? Nós temos diversas situações. Nós temos situações, por exemplo, que você pode ter um medicamento que gera um benefício bem pequeno, né, marginal em relação ao medicamento anterior, mas que o custo é de milhões. Então, aí a gente começa a se deparar com a lógica do direito individual versus o direito coletivo, né? Esses processos de controle da incorporação de tecnologias dentro do sistema são fundamentais. Por quê? De novo, né, isso surge de uma disciplina que chama-se economia da saúde. Né? Todas as vidas têm um grande valor e a gente quer preservar todas as vidas. Mas precisamos entender esse aspecto que é fundamental de até quando um direito individual pode suprimir, né, direitos coletivos. Como exemplo, eu gosto de citar sempre o caso que ficou conhecido, amplamente divulgado na mídia, do paciente de 800 mil dólares. Eu acho que era esse o valor mesmo, né? O valor anual do tratamento dele. O que aconteceu no caso é que esse cidadão, foi recomendado a ele um procedimento de transplante de medula e ele, por uma opção dele, buscou um tratamento que era tão somente um paliativo. Ele saía dirigindo do seu município e ia até a capital, no caso São Paulo, para poder ter acesso a esse tratamento. Mas um custo muito oneroso para o sistema, né, e percebe-se que não é necessariamente o melhor tratamento nesse caso, já que ele tinha algo que poderia solucionar o problema de saúde dele. Então, situações como essas, eu acho que elas são emblemáticas e simbólicas no sentido de apontar essa preocupação que o sistema tem hoje com o processo de incorporação tecnológica. O cuidado que a gente precisa ter para que sejam incorporadas novas tecnologias. Claro que a gente quer um atendimento cada vez mais efetivo, né? Mas levando em conta esse componente do custo-efetividade, do custo-benefício gerado para os cidadãos. Agora, se o paciente quiser uma medicação que não está nessas listas, ele pode pedir, tem um caminho já, um processo para isso? Bom, primeiro ponto que eu acho importante
é que os gestores, eles devem se pautar, sim, por essas relações. Né? A norma hoje pede isso, mas o bom senso é um atributo esperado de todos os gestores. Né? Então, o que precisa ser feito é uma análise muito equilibrada. Né? Eu gosto de citar muito uma lei que é vigente no sistema de saúde, que é a chamada lei da caneta do médico. Né? A ordenação de despesas dentro do sistema de saúde é absolutamente descentralizada. O sistema de saúde é adocrático. Né? Então, a gente precisa pensar bem até que ponto tudo o que é recomendado realmente deverá ser implantado e vai gerar o melhor benefício para o cidadão. O gestor, muitas vezes, se depara com uma situação onde ele tem que dar uma resposta rápida para isso. O cidadão, se valendo do direito dele, eu entendo que ele deve sempre, por exemplo, num caso desse, se é um medicamento que talvez não está na lista, fazer o seu requerimento por uma via administrativa. Né? E cabe ao gestor, com base em análises técnicas, isso tudo tem que ser tomado, a decisão tem que ser sempre pautada pela técnica, né? Por questões como a gestão da clínica, que traz exatamente as melhores evidências científicas para poder apontar se um tratamento vai gerar o resultado necessário ou não, e a partir disso será verificada a possibilidade. É importante lembrar que quando vem essa proposta, não da Rename, porque a Rename já existia, né, mas o fortalecimento da Rename, a Renases, que é a relação dos serviços, né, Relação Nacional de Serviços de Saúde, e a Conitec, o objetivo disso é organizar, e com base nas diretrizes clínicas e em protocolos. Né? O cuidado que a gente, enquanto gestor, tem que tomar eu falei que a gente sofre uma forte pressão de incorporação tecnológica. O sistema tem que ser ágil o suficiente para incorporar as tecnologias necessárias e que geram custo-benefício. Então, o bom senso e o ponto de equilíbrio aí não tem que incorporar toda a tecnologia, definitivamente. Tem tecnologia que não tem uma boa relação de custo-benefício, não vai gerar um benefício tão grande para o cidadão, ou talvez nem gere benefício, é o mercado que está pautando. Mas